Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa aula de introdução ao estudo do direito, dando seguimento aí à teoria do pensamento jurídico, especificamente tratando das diferentes vertentes do chamado direito positivo. No nosso primeiro papo, no nosso primeiro encontro, nós falamos aí sobre o legalismo. Na sequência, falamos sobre a primeira dessas vertentes de reação ao legalismo, que é o historicismo jurídico, aí surgido na Alemanha no final do século XIX. E nessa aula, nesse encontro, nós vamos falar aí um pouco sobre o chamado sociologismo jurídico, né? Sociologismo jurídico, que tem aí a ver, que tem uma conexão com a ideia do surgimento de uma vertente de oposição também ao legalismo e agora sim de uma afinação entre o positivismo jurídico e o chamado positivismo sociológico aí de Auguste Comte. Então essa escola, assim como o historicismo jurídico, também surge no final do século XIX e dentro do contexto da revolução é, da revolução industrial, né? E aí ela vai propor uma espécie de fundamentação do direito que tenha como foco um modelo empírico e causal que é aí estabelecido dentro do próprio positivismo do Auguste Comte. Né? Então ele vai olhar para o direito não como uma ciência independente, mas na verdade como um grande ramo da sociologia. Então uma espécie de aplicação da sociologia que de fato seria a ciência. Então a gente vai olhar para o direito dentro da perspectiva do ser e não da perspectiva do dever ser, observando ele a partir e dando um certo enfoque a partir dos aspectos políticos, dos aspectos ideológicos, dos aspectos econômicos e sociológicos que vão moldando o contexto social no qual o direito está imerso. Então, vai pensar o direito como uma ciência social, mas como uma ciência social atrelada, como sendo só um desmembramento, uma área, um campo, né, uma vertente, um ramo do estudo sociológico. Então, observando o direito a partir da perspectiva dos fatos sociais, né, que aí dentro desse momento positivista, esses fatos sociais é que vão ter essa conotação, mas aí você vai tendo diversas outras vertentes que vão surgindo. De fato, nós vamos ter escolas muito diversas, escolas muito diferentes, desde o utilitarismo do Jeremy Bentham, que vai estar dentro dessa perspectiva do sociologismo jurídico. Nós vamos também ter o teleologismo do Rudolf van Ehring, aquele mesmo da luta pelo direito, do famoso livro A Luta pelo Direito, que os alunos aí de primeiro período começam, os alunos de teoria gostam de ler, costumam ler. Nós vamos também ter o Eugene Ehrlich, que vai ser da escola da corrente livre do direito, a jurisprudência de Philip Heck, o pragmatismo, o realismo pragmático de Oliver Holmes nos Estados Unidos. Nós vamos ter Roscoe Brown de Benjamin Cardoso também nos Estados Unidos. A escola da livre pesquisa científica do direito, que seria aí do François Genie, que é a escola que vai, por exemplo, nos trazer e nos dar como legado a perspectiva de incompletude do ordenamento jurídico, a ideia de lacunas. Então, quando a gente fala que quando eu tenho uma lacuna, a gente vai usar os princípios gerais do direito, os costumes, a analogia, isso vem exatamente aí do François Genie, que é uma dessas aplicações. Né? Então, a gente vai ter também o Alf Ross, que é um jurista muito conhecido, que é da Escandinávia, vai ter um trabalho dentro do positivismo, que vai ter perspectivas positivistas um tanto quanto diferentes. Inclusive, quem trabalha um pouco dessas perspectivas do Alf Ross também aqui no Brasil, em alguns textos, em alguns trabalhos dele, é o João Maurício Leitão Adeodato, que era um jurista aí da escola de direito do Recife, né, um grande filósofo do direito brasileiro, que trabalhava também com essa perspectiva. Mas vamos às características aí do sociologismo jurídico. A primeira dessas características é uma oposição ao formalismo e ao abstracionismo conceitual do positivismo legalista. Então ele vai começar a divergir
desse positivismo legalista no sentido de dizer o quê? Dizer que há, de fato, uma abstração consequentemente, um distanciamento entre aquilo que é dito na lei e aquilo que, de fato, é o que nós vamos ver, o que nós vamos perceber, o que nós vamos ter como realidade social. Então, o sociologismo ele vai começar a perceber esse abismo entre aquilo que a lei diz, aquilo que a lei estipula, aquilo que a lei preconiza e a realidade a qual essa lei ela será aplicada. Então, ele vai começar a perceber essa perspectiva e esse distanciamento que vai se forjando, que vai se formando. O segundo ponto seria um tratamento do direito como fato social observável no mundo concreto, né? E aí, segundo as leis de causalidade empírica. Então, o direito passa a ser observável dentro dos padrões e dentro da perspectiva e do método positivista aí desenvolvido pelo Comte, mas isso também vai ter influências do Emile Durkheim, vai ter outras influências, outras confluências que vão tratar o direito, mas vai tratar o direito sempre a partir dessa perspectiva do mundo concreto e não desse mundo abstrato, não desse mundo ético, desse mundo do dever ser, que é estipulado, que é determinado pela lei. Então a gente vai observar muito mais a realidade social, os contextos em que a lei deverá ser aplicada, ou que a lei, pelo menos, presume-se, deseja ser aplicada, do que necessariamente essa perspectiva que muitas vezes a gente vai ter de que uma lei resolve tudo. E é engraçado, porque até hoje muitas pessoas têm essa ilusão de que se eu criar uma lei, eu vou resolver o problema. Um exemplo recente, né, de que a gente viu em certos debates, era o fato de quando você fala da desigualdade de gênero no Brasil, e aí você menciona que homens e mulheres ganham salários diferentes para exercerem as mesmas funções. É muito comum você ter pessoas que neguem isso e que venham a fazer esse tipo de negativa baseado em que, não, mas já tem uma lei que diz que é proibido essa diferenciação. Mas o fato de você ter uma lei que proíbe essa diferenciação não faz com que a realidade social ela se modifique. Então essa realidade social ela não necessariamente é modificada pelo fato de que você tem um texto, de você ter uma lei que vai arguir, que vai alegar que essa diferença ela não existe. Quando essa diferença, na verdade, ela vai ser perceptível, né, ela vai ser vista dentro do próprio mundo real. Então, essa relação de causalidade entre os fenômenos e a lei, essa relação de perceber, de fazer uma empiria, é isso que vai, por exemplo, ser uma característica primordial do sociologismo jurídico e que vai, por consequente, aproximá-lo do positivismo aí, do Auguste Comte. No terceiro aspecto, que a gente vai ter uma conversão da ciência do direito em uma verdadeira sociologia jurídica. Sim, nós vamos ter, porque ela vai se ocupar de estudar essas relações que vai existir entre normas e entre fatos sociais. Como é que a norma ela lida, ela se relaciona com os fatos sociais e aí passar a ter um entendimento do próprio direito, inclusive, a partir dessa perspectiva do fato social, da perspectiva de como é que isso é observável, como é que são as inferências, quais são os fatores, aspectos ideológicos, aspectos políticos, aspectos econômicos que confluem, né, para que mudar da realidade social que interessa ao direito, que se aproxima do direito, ela está organizada. Né? Um quarto ponto seria a negação do direito natural de qualquer proposta de fundamentação metafísica da ordem jurídica. Por quê? Porque aqui a gente está voltado para uma ideia de uma empiria do direito como uma realidade social. Então, se eu penso esse direito como uma realidade social, é óbvio, vai ser inegável que eu não vou aceitar nenhum tipo de fundamentação de caráter metafísico, né? Como seria o caso do direito natural, em que você vai ter fundamentações muito diversas, inclusive uma própria fundamentação religiosa, né? De que você teria aí o campo, uma fundamentação mística desse direito natural. Então ele vai dizer, olha, esse direito natural em nada é a mesma coisa. Muitas vezes ele vai ser invocado, né, para
para justificar ou para fundamentar determinadas posições, determinados privilégios, determinados status, né? Então, muitas vezes ele vai ser invocado nesse sentido de legitimar uma situação de desigualdade, uma situação de injustiça dentro dessa própria realidade. A afirmação de que as regularidades comportamentais permitem induzir a norma social regente, o C desemboca no deve ser. Ou seja, a gente vai partir de uma perspectiva que vai ser um tanto quanto contrária, uma perspectiva de um positivismo mais legalista. No positivismo mais legalista, talvez a gente tenha um caminho interessante, que é o caminho da lei para o real, ou seja, o dever ser tentando moldar o ser. Aqui a gente vai ter um outro aspecto, então seria o real vai definir, vai delimitar o que é o legal, né? Para que a gente não tenha um hiato, para que a gente não tenha um descompasso entre a eficácia da norma, a eficácia jurídica dessa norma, dessa lei, e a sua completa ineficácia ou um distanciamento que ela vai passar a ter em relação à própria realidade que ela pretende normatizar. Um sexto aspecto aí, que tem alguns, são 12, chegamos na metade, é uma ênfase que vai ser depositada na dimensão de efetividade ou eficácia social da normatividade. O que eu acabei de uma certa maneira, de adentrar em termos de explicação. Quando eu mencionei para vocês que vai tentar vencer esse ato entre aquilo que é dito na lei, aquilo que é dito pela norma, ou seja, essa esfera do dever ser, e o modo como os fatos se dão. Por isso que a gente vai ter uma ênfase maior na efetividade. Efetividade é nada mais, nada menos do que a eficácia no campo social, né? E a eficácia social ou eficácia social dessa normatividade. Quando a gente fala em normatividade, deixa eu só abrir esse parênteses. A gente fala em dois tipos de eficácia, tá? O José Afonso da Silva ele vai usar essa terminologia que é mais clássica. A eficácia que a gente chama de jurídica, essa é imensurável. O que é isso? Toda e qualquer lei é capaz de surtir efeitos. Então ela pode ser aplicada desde que ela tenha passado pelos processos certos, desde que ela seja válida. E a gente tem uma chamada eficácia social. Professor, não estou entendendo muito bem isso. Vamos lá. A Constituição diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Quando ele passa a aferir que saúde é direito de todos e dever do Estado, qual é a lógica que nós vamos trazer? De que há um descompasso quando a gente vai observar a situação do SUS, quando a gente vai observar a dificuldade de acesso, pessoas, por exemplo, são diagnosticadas com câncer, precisam fazer um exame e ela teria que fazer um exame com urgência e ela leva 6, 7, 8 meses. Pessoas que sofrem, por exemplo, um acidente de trânsito e ficam 4, 5 meses para poder fazer uma cirurgia ortopédica porque falta próteses, faltam órteses, enfim, falta o equipamento necessário para se resolver aquela fratura que esse sujeito teve a partir desse trauma. Então, olha só, essa realidade ela está em descompasso com aquilo ou como deveria funcionar a partir da lei, a partir da norma. Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que a norma constrói ou ela remete a uma determinada situação, que é uma determinada situação que de fato você não encontra. Então, esse é o descompasso entre a efetividade, que é aquilo que a gente chama de eficácia social, e a eficácia jurídica. Então, isso não significa dizer que eu não possa, por exemplo, aplicar essa norma. A gente vai ver, por exemplo, o Ministério Público fazer isso, vai exigir do Executivo, ele vai exigir dos órgãos responsáveis determinadas respostas. Essas determinadas respostas que passam a ser exigidas é interessante. Elas são exigidas exatamente com base na eficácia jurídica. Então, o fato de eu não ter condições materiais, o fato de eu não ter uma condição real que me permita a aplicabilidade de uma determinada norma, que eu não sinta essa efetividade do jeito que era para ela ser, do jeito que ela foi programada, do jeito que ela foi pensada pela lei, não me impede que eu exija o cumprimento com as condições mínimas que elas possam acontecer.
Então, e esse entendimento, que é o princípio da chamada máxima efetividade, que a gente vai ver principalmente nos direitos sociais, como esse exemplo que eu acabei de dar do direito à saúde, ela é muito debitária dessa concepção de um sociologismo jurídico, que vai começar a atentar, pela primeira vez dentro do positivismo, para essa perspectiva de efetividade. Não sei se vocês compreenderam, mas enfim. O próximo ponto seria a defesa de um pluralismo jurídico, na medida em que o quê? Na medida em que o direito ele se apresenta como um produto da sociedade. Interessante, né? Que no historicismo o direito se apresenta como um produto histórico-cultural, ou seja, está dentro do processo histórico-cultural de um determinado povo, de uma determinada nação. No legalismo, ele se apresenta como fruto, como produto da atuação, ou seja, como fruto, como resultado da criação estatal desse direito. Já aqui, o direito se apresenta como um produto da sociedade. Então, ele não se apresenta como uma ordem normativa que foi produzida e imposta pelo Estado, mas muito mais como uma ordem normativa que é estabelecida dentro da própria sociedade. Isso a gente começa a perceber muito dentro daqueles contextos em que a gente fala que determinadas leis, apesar de serem leis, mas elas acabam não pegando, ou seja, elas acabam não funcionando, não tendo uma obediência, uma observância espontânea por parte da sociedade, por parte das pessoas ou da coletividade. Por que isso acontece? Então, dentro dessa perspectiva do sociologismo, isso vai se dar, isso vai acontecer dessa maneira, por quê? Porque o direito ele é considerado um produto, ele é considerado resultado dessas forças de atuação social. Então, ele é um produto social e não um produto do Estado. Então, a sua efetividade, de uma certa maneira, está vinculada a essa vontade, a essa percepção dessas forças que estão atuando aí dentro ou para construir ou para constituir essa normatividade que a gente vai observar. O oitavo aspecto aí do que a gente traz, repetiu o 7 aí duas vezes, é a investigação das necessidades e interesses subjacentes às relações jurídicas, porquanto o direito é visto como um produto dialético, ou seja, ele resulta dos conflitos sociais e não reflexo espontâneo e consensual dos costumes populares, como pensava o historicismo. Então, olha só como é interessante. Aqui eles apresentam um ponto de divergência com o historicismo. Para o historicismo, o direito está muito alicerçado em quê? Ele está alicerçado dentro dos costumes. Então, há um consenso de que o direito se apresenta como os costumes populares que vão sendo forjados para a resolução desses conflitos. Já aqui não, aqui ele resulta como um processo dialético dessas relações jurídicas, ou seja, há um processo de você observar aquilo que é o real, como a sociedade ela resolve essas questões, como é que ela normatiza, quais são os valores, como é que isso está envolvido, como é que isso está imbuído, para daí se alcançar a normatividade. Há, portanto, uma negação da completude, da coerência e da perfeição racional do sistema legislativo. Vai ter, na verdade, uma série de críticas. Então, o legislador ele deixa de observar aspectos da própria sociedade, ele deixa de observar, então ele não caminha alinhado com os aspectos sociais dessa normatividade social, mas esse sistema ele vai deixar de contemplar determinadas situações, ele vai deixar de contemplar, ou seja, ele é falível, ele vai ter lacunas, ele vai ter inconsistências, incoerências, ou seja, ele não é lógico, ele não tem uma certa perfeição racional como defendia o legalismo. A gente tem que lembrar que essa escola aqui é uma escola de reação a esse legalismo. Então, obviamente, ele vai tecer coisas, ele vai pensar aspectos que são aspectos que vão se voltar um tanto quanto isso. A gente vai ter aí o reconhecimento da possibilidade do fenômeno da revolta dos fatos contra os códigos, né, com o comprometimento da validade jurídica pela influência do costume contra a legem. O que é isso? Vou tentar falar feio,
aquilo que eu escrevi aí bonito. Então, isso nada mais é do que a possibilidade do chamado desuso, ou não só o desuso, como a famosa lei que pega e a lei que não pega. É isso que eles estão dizendo. Você vai ter uma revolta dos fatos contra os códigos, no sentido de que muitas vezes você pode codificar determinadas situações, você pode estabelecer determinadas situações, um modo de ser, um modo de agir, mas as pessoas simplesmente não vão obedecer. Por que elas não vão obedecer? Elas não vão obedecer porque isso não se insere dentro daquela realidade, ou mesmo vai se formar esse chamado costume contra legem. A gente, quando falou lá das fontes do direito, a gente já mencionou o que é esse costume contra legem, que é aquele costume que é contrário à lei, né? Não é um costume ilegal. Muita gente acaba tendo essa ideia, não é que é um costume ilegal, mas é que ele não se coaduna, ele não está em acordo com a lei. Na verdade, ele acaba se opondo a ela. Então é isso que é um costume contra a lei, né? Há uma valorização da jurisprudência, em especial as correntes anglo-americanas, que vão trabalhar muito a partir do fato, a partir da concretude. Não à toa a gente vai ter uma repercussão em diversas escolas diferentes do sociologismo jurídico no direito norte-americano. Por exemplo, como vai ser o caso do realismo e pragmatismo de Oliver Wendell, em que a gente vai ter essa perspectiva de que o fato determina a norma. Então você vai ter uma análise dos fatos, para a partir da análise desses fatos você compreender como é que se dá a norma. Então você vai ter uma lógica hermenêutica que é um pouco diferente. Se eu pegar, por exemplo, um caso famoso, me vem agora à cabeça, que é o Roe versus Wade, que é um caso dos anos, acho que no final dos anos 70, início dos anos 80, não lembro agora, que é o caso que vai determinar, por exemplo, o direito ao aborto nos Estados Unidos. Então, no Roe vs. Wade, o que você tem? Você tem uma situação fática. Então, há uma moça que ela sofre um estupro e disso resulta uma gestação. E aí ela tenta, e era contra a lei do seu estado, mas ela vai tentar fazer a interrupção dessa gestação em face de que não era uma, enfim, era fruto de uma violência. E como isso era fruto de uma violência, ela vai tentar, isso vai chegando a uma série de recursos até chegar na Suprema Corte. A Suprema Corte, por sua vez, ela não se volta para os códigos, ela não se volta para a lei. Mas ela vai analisar o fato e a partir do fato é que ela começa a observar a lei. Então, você tem um caminho um tanto quanto diferente. Por isso que tem essa valorização da jurisprudência como sendo algo, inclusive, mais forte do que a própria lei. A ponto de chegar, por exemplo, você ter frases como a do Lawrence Tribe, que é um constitucionalista norte-americano, e dizer que the American constitutional law is what the Supreme Court say it is. Ou seja, a Constituição norte-americana é aquilo que a Suprema Corte diz que ela é. Né? Então, vai ter esse reforço, esse reconhecimento da jurisprudência como um mecanismo não só de atualização, mas um mecanismo de extrema força do direito, como é que ele funciona. Eu sei que eu já recomendei, mas não custa recomendar para vocês esse documentário, que é o RPG, que vai acompanhar aí a vida da Notorious Ruth, né? Que é uma das ministras da Suprema Corte. Então é bem interessante, porque vai mostrar um pouco essa trajetória dela e, de uma certa maneira, vocês vão visualizar como a jurisprudência acaba sendo forte, como as teses jurídicas que vão sendo forjadas a partir baseado em casos, baseado em uma série de coisas, não necessariamente só no texto da lei, e isso vai funcionar. Há uma valorização consequente de um modelo hermenêutico objetivista e do método sociológico de interpretação do direito, ou seja, você vai sempre interpretar o direito a partir de uma perspectiva, a partir de uma leitura dos contextos sociais, e isso vai fazer, inclusive, um processo de atualização do direito. Então, os códigos não vão ficar encerrados, eles não vão ficar limitados à vontade do legislador, como iria desejar o positivismo legalista, nem também só os processos de evolução históricos, aí percebido dentro
dos costumes de uma determinada tradição, como de um certo modo vai pensar o historicismo, mas dentro de você fazer análises dos contextos sociológicos, como é que a sociedade hoje encara esse tipo de coisa, e aí você vai ter nesse processo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu fosse ter uma perspectiva legalista em relação à união estável, o que diz lá? A Constituição fala que a união estável seria entre homem e mulher. Em outras palavras, esse "e" é um aditivo. Então, eu tenho que ter na Constituição da união estável um casal que é formado por homem e mulher. Mas quando eu venho analisar o modelo sociológico, mesmo aspectos teleológicos, depois que eu só vou ter, inclusive, uma própria interpretação teleológica, se eu tiver tanto o método histórico como também o método sociológico de interpretação. Então eu vou analisar no contexto de hoje, dentro dessa sociedade, o que é o justo, o que não é, como é que essas relações foram mudando, e aí eu vou entender que a união estável tanto é a relação entre homem e mulher, como também pode ser a relação entre um homem e outro homem, como também pode ser a relação entre uma mulher e outra mulher. E que isso, em todas essas configurações, constitui, como a própria Constituição fala, família. Então, óbvio, é um tipo de interpretação em que a gente vai ter uma perspectiva um tanto quanto diversa daquele tipo de interpretação que eu teria de uma forma legalista. Isso vem e vai ter essa influência do sociologismo. Há uma denúncia no plano hermenêutico das deficiências semânticas da linguagem jurídica, e vai se acusar, e isso no legalismo a lei, enquanto é percebido, ela é tida como perfeita, aqui vai se acusar ela, por exemplo, de vagueza, ela vai ser acusada de ambiguidade, de uma determinada textura aberta entre alguns modelos, entre alguns conceitos, entre algumas instituições que a gente não tem muita certeza ou muita garantia do que de fato é ou não é aquele tipo de coisa. Obviamente, todas essas escolas, como a gente viu, elas são passíveis de crítica e o sociologismo não seria diferente. Então, a primeira crítica, como vocês devem supor, vai ser em cima dessa exacerbação, dessa valorização, dessa dimensão fática do direito, desconsiderando aspectos como segurança, como objetividade jurídica, que seriam necessários ao funcionamento de um Estado de Direito. Alguns autores vão colocar aí, inclusive, Estado Democrático de Direito. Eu também entendo que se encaixa, se insere aí, mas dentro desse contexto aí do século XIX, a gente ainda não tem o desenvolvimento desses Estados Democráticos de Direito, mas Estados de Direito. Segunda crítica que vai ser feita é a relativização da legalidade. Ela potenciaria a fragmentação da sociedade. Então, os críticos do sociologismo vão dizer que a partir do momento em que eu relativizo a lei, em que eu permito outras formas de interpretação, ainda que justas, da lei, você enfraquece mecanismos como segurança jurídica. Por quê? Porque você exacerba o poder do juiz, e aí esse juiz vai ter um poder muito maior para decidir coisas, inclusive conforme as suas próprias consciências. O terceiro ponto seria a subordinação ao modelo teórico da sociologia compromete a autonomia científica do direito. Então, aqueles que entendem o direito como sendo uma ciência autônoma não vão, obviamente, admitir dentro do sociologismo jurídico que o direito seja somente um desdobramento da sociologia, mas vão pensar para além disso. Inclusive, é isso que vai, creio, que vai defender o Hans Kelsen, a teoria pura do direito, que vai ser objeto da nossa próxima aula. Ele vai defender que o direito, na verdade, é norma. E vai ter também, vão surgir posições conciliadoras, como a do Smend, que vai pensar um tridimensionalismo de modo estático, entendendo que o direito tem essas dimensões, são dimensões independentes que vão gerar uma dimensão que é do valor, uma dimensão que é do fato, uma dimensão que é da norma, e mais tarde o tridimensionalismo dinâmico do Miguel Reale, que é um jurista brasileiro que vai cunhar, é um culturalista, ele vai entender o direito como sendo fruto de um processo cultural, daí ele vai ter uma aproximação inclusive com as ideias do Savigny, mas ele vai também entender que o direito ele é um só tempo fato, valor e norma, e que isso não é estático, ou seja, não tem uma parte que é valor, uma parte que é fato, não, isso
isso interage dentro de um modelo em que eu não consigo separar. Quando a gente for ver a teoria tridimensional do direito, a gente vai trabalhar um pouco ela, a gente vai entender melhor o que eu estou articulando, o que eu estou mencionando para vocês aqui. Opa, desculpa. Uma quarta crítica que vai ser feita é que o modelo sociologista ele abriria espaço para a instrumentação política e ideológica do direito. O que seria isso? Vai permitir que determinadas influências políticas ou ideológicas, determinadas preferências, moldem aquilo que seria o direito. Em certo sentido, essa crítica tem alguma razão de ser, tem algum motivo de ser, mas, por outro lado, é difícil você conseguir conceber ou pensar o direito em que essas influências elas não aconteçam. Então, essa ideia de um positivismo hermético, de um sistema de direito fechado, como vai pensar alguns, ela é bem complicada, porque o direito acaba sempre tendo influências e confluências externas, subjetivas algumas, outras não, que vão perpassar isso aí. Perspectiva sociologista confundiria a causalidade com a imputação, bem como a efetividade com a validade das normas jurídicas. Em certo sentido, há sim essa confusão. Então vamos tentar. Vai pensar essa relação de causalidade como uma espécie de imputação, que tais coisas são assim porque são desse jeito. E o segundo, e é esse ponto que eu queria me deter mais, a ideia da efetividade como validade das normas. Então, quando eu fui explicar para vocês, eu deixei bem claro para vocês que existia uma diferença quando a gente menciona a ideia de eficácia. Há uma eficácia jurídica de uma eficácia social. Essa eficácia jurídica que a gente está mencionando aqui, ela está muito vinculada à própria ideia de validade. Eu posso exigir a lei independente dessa lei ter uma efetividade ou ter uma eficácia social, independente de ter essa relação que vai sendo estabelecida. Então, a lei, ela, ainda que você tenha um costume contra a legem, ainda que você tenha uma perda de uma força social, ainda que você não tenha um ânimo social para cumprir a lei, ainda assim, senhores, ela permanece válida, ou seja, ela pode ser exigida. Então a gente não pode se desvincular disso, porque isso vai ter implicações práticas poderosas e benéficas e positivas, entendeu? Para que a gente resolva e lide com determinados problemas. Basta que a gente veja com questões quando se fala de saúde, quando se fala de educação, quando se fala de gênero e assim sucessivamente, em que às vezes nós vamos ter uma lei ou uma normatização um tanto quanto muito ampla, muito aberta, e muitas vezes carente ou dependente de que você tenha iniciativas, que você tenha políticas públicas, que você tenha implementação de uma série de medidas para que de fato isso se concretize, isso apareça. Então a gente termina por aqui esse estudo aí, tanto do historicismo jurídico quanto do sociologismo jurídico, que seriam essas reações, e nós vamos depois vir a trabalhar aqui com vocês o direito positivo na sua vertente lógica, né? Que aí vai se inserir a famosa teoria do Hans Kelsen, que é a teoria pura do direito. Essas são as referências que a gente utilizou até aqui. O Antônio Bento Bertioli, no livro dele Introdução no Direito, o Ricardo Maurício Freire Soares, aí na Teoria Geral do Direito, e o Goffredo Tales Júnior, na Iniciação na Ciência do Direito. A todos vocês um grande abraço. Qualquer dúvida, vocês já sabem, só é comentar aqui no post, como no vídeo, mandar mensagem lá via WhatsApp ou mesmo no espaço que a gente vai ter lá no Google Classroom. Bons estudos para todos vocês, um grande abraço e até a nossa próxima aula.